muito fã, é, não só por já gostar naturalmente da temática, mas porque quando eu entrei aqui na Federação Paulista em 2020, a gente tinha uma estrutura muito engessada de transmissão de competições. Se a gente puxar um pouquinho no nosso histórico, né, na nossa vivência, a gente vai lembrar que até 2021, mais ou menos, a gente sempre sabia que o nosso time ia jogar em algum dos canais da Globo, de TV aberta, TV fechada ou Premiere. Por que que isso acontecia? Porque nós tínhamos contratos que previam a exclusividade de um só detentor daquela competição. Um pouquinho antes disso, né, considerar ali o final de 2021, mas alguns anos antes, lá para 2018, 2019, não sei se vocês se recordam, mas a Turner, que é a HBO Max, que é a TNT, tinha feito propostas para alguns clubes para eles transmitirem as suas partidas nos canais da Turner, e que gerou ali uma discussão entre Globo e a nova detentora, sendo que alguns clubes optaram por fechar com a Turner e outros clubes optaram por fechar com a Globo. E nisso existia ali um problema, que já era muito discutido na época, que seria, bom, se um time pertence a uma detentora e o outro time pertence a outra detentora e ambos possuem exclusividade, então para que eles possam ter partidas em que eles joguem um contra o outro, um vai ter que anuir a sessão do outro para que ambos estejam presentes naquela partida sendo transmitida na televisão. E por que que isso acontecia? Porque a Lei Pelé, na época, a Lei 9.615, ela previa que o chamado direito de arena, né, que é a prerrogativa do clube mandante e visitante negociarem os direitos, faria com que então esses dois tivessem o direito de negociar as partidas deles, o que gerava justamente esse conflito que à época era tão discutido. Ocorre que, com uma mudança legislativa de 2020, que foi a chamada, que foi na época a MP 984 de 2020, que foi um trabalho feito por alguns clubes junto ao então presidente da República e que depois se tornou a chamada Lei do Mandante de 2021, passou a prever que quem era detentor desse direito de negociar a partida era o clube mandante e não mais o mandante, o visitante, o que permitiu com que cada um dos clubes fosse ali o titular da negociação desse direito, então ele poderia escolher livremente quem seria o parceiro comercial dele. E ali, a partir de 2021, quando existe o encerramento do contrato de exclusividade da Globo, as equipes então passaram a negociar e ter as suas partidas transmitidas em outros detentores, em outras emissoras de televisão. Então, feito esse breve introito, eu vou passar para vocês aqui o meu mini currículo, enfim, eu já falei um pouquinho sobre isso. E aí, que eu gosto de trazer para vocês, né, já que a gente está num ambiente aqui de jurídicos, estagiários, os futuros advogados, né? Por que que o departamento jurídico e por que que o advogado ele é importante nesse contexto dos direitos de transmissão? Quando a gente trabalha num contrato, né, a gente tem que entender diversos fatores, como, por exemplo, o cenário que nós estamos inseridos, as intenções das partes durante a negociação, a elaboração de contratos que sejam devidamente seguros e tenham a garantia jurídica, para que o negócio seja executado do início ao fim, de forma indene, correta, enfim, e ausente ali de infrações e vícios e entender o impacto, né, que esse contrato tem na vida das entidades e na sociedade também, por princípios que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e todo o trabalho que a gente desenvolve aqui na federação. É um número interessante que a gente tem, que a gente já alcançou a marca de mais de 100 contratos assinados só dessa natureza, né, de patrocínios e transmissão aqui na federação, desde 2022, ou seja, a partir do primeiro ano em que teve o término do contrato da Globo. E por que que isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor daqui para frente. É que a federação, sendo detentora desses direitos por uma seção dos clubes, a federação passou a produzir, né, e fornecer tudo referente ao campeonato. Então, por exemplo, se a gente considerar o Campeonato Paulista da Série A1, a federação é detentora da competição e é detentora de todas as propriedades comerciais. Então, faz com que nós, tendo o controle total do produto, a gente produz a transmissão, a gente licencia, né, ou cede essa transmissão aos veículos de comunicação
e todas as propriedades de marketing que sejam atinentes à competição, que sejam relacionadas à competição, nós mesmos negociamos aqui pela Federação Paulista. Então, para cada coisa que a gente faz, seja o contrato de transmissão, seja um patrocínio, seja um prestador de serviço, seja um fornecimento, seja qualquer coisa, a federação elabora um contrato para que esse objeto seja cumprido. E aí, o que que vocês precisam ter em mente, né, e estarem sempre ligados aí? Quando a gente fala da atuação da advocacia, a gente fala sobre um arcabouço legal, né, uma série de normas, regulamentos, leis, enfim, que vão nortear ali a nossa atuação. Então, você tem na Constituição Federal a questão da autonomia das entidades, justiça esportiva. Agora, né, desde 2023, a gente tem a chamada Lei Geral do Esporte, que compila e consolida outras tantas leis. Só que, pela quantidade de vetos que ela sofreu, a Lei Pelé, por exemplo, não foi revogada, o que era a ideia da Lei Geral do Esporte, então hoje virou o que a gente chama de colcha de retalhos, né? Então a gente tem que entender o que tem na Lei Pelé, entender o que do esporte, comparar os dois e falar, olha, o que é conflitante vale a lei geral do esporte, o que é omisso vale ou a lei Pelé ou a lei geral do esporte. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, eu posso mandar para vocês, a gente fez um documento comparativo das duas legislações aqui na Federação Paulista e a gente divulgou no nosso site, justamente para que os operadores do direito tenham esse manual de comparação da legislação para que possa ajudar durante a atuação na carreira. E aí, óbvio, né, outras leis que a gente tem que se pautar, que é o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, e lembrando que o Código de Defesa do Consumidor ele também tinha as disposições do Estatuto do Torcedor que foi revogado pela Lei Geral, então a Lei Geral traz as disposições do Estatuto do Torcedor na época. Outras leis estaduais, municipais, como por exemplo questão de gratuidade, né? A gente sabe que é diferente de cada estado ou de cada município. Os estatutos, regimentos internos, regulamentos das entidades circulares e as demais normas que do nosso sistema privado, né, e hierárquico, que é a FIFA, a IFAB, que são a Laws of the Game, né, as regras do jogo, os regulamentos da CBF e da Federação Paulista de Futebol. E aí, só para passar muito rapidamente disso daqui, eu acho muito maçante a gente falar sobre artigos, é só para vocês terem a base, né, a base legal de onde a gente se pauta para poder trabalhar. A Lei Geral do Esporte foi um grande avanço nesse sentido quando a gente fala de direito de transmissão, porque ela trouxe uma redação mais moderna, né, e conseguiu compilar tudo que diz respeito à exploração de direito de transmissão. Então ele vai dizer logo no início, fala assim, olha, tudo que é difusão de imagem, de evento, pode ser comercializado. E aí, se você comercializar, você tem as seguintes regras. Uma das regras é o direito de arena, que já existia na Lei Pelé, artigo 42 e 42A, que virou 160 da Lei Geral do Esporte. A questão de comercialização, né, enfim, do detentor do evento, que é o clube mandante, o que deve ser observado quando da negociação e quando da transmissão das imagens da partida. Então, ele fala de interesse público, direito do torcedor, liberdade de comunicação, integridade, proteção à empresa nacional, enfim, justamente para conseguir nortear esse universo que é gigantesco, né, dos direitos de transmissão. E aí, obviamente, também a gente tem que levar em consideração o Código Civil, porque a gente está falando de um contrato, né? Então, uma vez que ele é um contrato atípico, né, aquele contrato que não está previsto em Código Civil, a gente tem que considerar diversos princípios, né, que são aplicáveis à relação contratual. Então, obviamente, autonomia de vontade, nada mais é do que as partes quererem, né, de forma livre fazer aquilo ali. A função social do contrato, que é observar o interesse público, a boa-fé, que é um princípio básico da contratação, a tipicidade do contrato, que é o que eu falei para vocês, e o relativismo dos contratos, que para mim é um dos princípios e conceitos mais interessantes. Por quê? Porque quando você considera um contrato feito entre duas entidades privadas, né, ou entre duas pessoas privadas, em tese, você imagina que os efeitos sejam vinculados especificamente a essas duas partes. O que acontece com o contrato de transmissão é que, quando ele é firmado, né, por essas empresas, pelos clubes, enfim, eles atingem toda uma coletividade. Então, faz com que isso traga benefícios para toda uma coletividade que não só as duas partes contratantes. Se a gente para pensar, um contrato de transmissão firmado entre a federação e a Record, por exemplo, faz com que a Record, tendo o direito de transmitir, além da parte comercial envolvida,
faz com que seja garantido, inclusive, um direito fundamental da Constituição, que é o direito ao lazer, por exemplo, o entretenimento, ao esporte, que é o acesso, a acessibilidade, é, no sentido de você ter o esporte veiculado como lazer, como entretenimento, enfim, como uma atividade até lúdica, dependendo, é, proveniente desse contrato que foi firmado. Então, a gente tem que entender que um contrato entre particulares, principalmente esse contrato de transmissão, ele vai muito além do papel. A gente tem que colocar no contrato e entender dentro dessa estrutura como que toda a coletividade vai ser beneficiada com isso e de que forma que essa informação vai chegar da melhor maneira para o espectador, para o consumidor, e aí, óbvio, né, que existem diversas preocupações, como, por exemplo, quando a gente fala de vulnerabilidade de audiência, quando a gente fala do teor das transmissões, do horário que é transmitido, de quais são as inserções comerciais e de patrocínios que podem ser feitas considerando quem está assistindo. Então, assim, tudo isso é devidamente previsto em contrato, essas cautelas, justamente para precaver, né, garantir ali a segurança jurídica, tanto da federação quando da transmissão, quanto das emissoras quando elas comercializam propriedades de patrocínio, fazem suas inserções comerciais durante a transmissão. E aí, o que eu gosto de trazer para vocês verem depois com calma são as, entre aspas, regras do jogo, tá? Por que que eu chamo de regras do jogo? Porque a federação, ela é uma entidade de administração do desporto, por lei, e que hoje nós temos 163 filiados, ou seja, clubes, né, que são filiados à federação, e que a partir do momento que eles se afiliam à federação, eles têm que cumprir o estatuto, os regulamentos geral e específico de competição e todos os atos administrativos que podem ser emanados da Federação Paulista. E como a gente tem o dever de prestar essa informação e deixar muito claro quais são as obrigações, direitos e deveres das entidades filiadas, a gente tem no nosso Estatuto Social, no nosso Regulamento Geral de Competição e no nosso Regulamento Específico de Competição, quais são as regras, relativas aos direitos de transmissão. E, principalmente, se a gente considerar o contexto legal, se a gente abrir ali o artigo 160 da Lei Geral do Esporte, ele vai dizer que é prerrogativa dos clubes, ou seja, é um direito dos clubes negociar os chamados direitos de transmissão. A federação, hoje, ela adota o modelo, por exemplo, da Premier League, o modelo inglês de negociação. Ou seja, todos os clubes cedem à Federação Paulista a prerrogativa de negociar em nome deles. Então, todos eles, por estatuto e por regulamento, eu vou mostrar aqui o artigo para vocês, só para terem informação. Por estatuto e por regulamento, os clubes entregam na mão da federação esse direito e nós negociamos os melhores contratos para que todo o dinheiro proveniente dessas receitas sejam, obviamente, primeiro destinados ao pagamento dos sindicatos dos atletas, o direito de arena previsto em lei, e por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos de natureza esportiva, a federação tem que reverter todos os seus ganhos em benefício dos seus associados, dos seus filiados. Então, tudo que a federação arrecada a título de patrocínio, transmissão, tem que ser revertido como investimento aos clubes filiados, tá? Claro que, né, isso a gente está falando de uma forma muito rasa, existe uma série de obrigações financeiras também que acompanham isso, mas a federação tem esse dever de reverter aos seus filiados os proveitos financeiros que ela tenha desses contratos. E aí, os clubes possuem ali as chamadas cotas de participação de competição. Quando não tem as cotas, ou também, né, tem as premiações, as bonificações para campeão, vice-campeão, e até a federação custeia em algumas competições, que ali tem um poder aquisitivo um pouco menor dos clubes, enfim, custeia alguns serviços básicos para que os clubes tenham menos despesas para participar das competições, tá? Então, tudo que é arrecadado é revertido em benefício dos clubes. Então, aqui o Estatuto do Social da Federação fala, né, das rendas provenientes de patrocínio e exploração das propriedades e que os clubes participantes cedem com exclusividade em território brasileiro no exterior, caráter revogável e retratável, todos os direitos de negociação e comercialização
podendo a federação receber diretamente os valores provenientes dessas competições e distribuir a eles conforme o caso, né? Que são essas chamadas cotas de participação. E aí a gente tem no nosso regulamento geral de competições, também no anexo 3, né, do regulamento, as questões referentes a marketing, né, publicidade e transmissão, que também reforça, né, essa questão da cessão exclusiva à federação do direito de negociar em nome deles, e a gente possui quais são as propriedades, né, que podem ser negociadas pela Federação Paulista. Então, direito de captação, direito da publicidade estática, que são as placas, né, ou as publicidades eletrônicas nas inserções de transmissão, os direitos sobre a placa de substituição, exploração comercial dos nomes, enfim, das competições que os clubes estão inseridos, e etc, tá? Então, esse material eu vou passar para vocês também. Quando vocês tiverem curiosidade, interesse no site da federação, tem todos esses documentos que vocês podem ver com um pouco mais de detalhismo. E aí, no nosso regulamento específico, por exemplo, que a gente está falando do Paulistão A1, né, vai falar sobre a transmissão das partidas, sendo responsabilidade da Federação Paulista de Futebol, que os estádios têm que disponibilizar, né, espaço de imprensa para transmissão e etc. E isso faz com que o clube que participa do campeonato, por exemplo, o Paulistão A1, tenha que cumprir todas essas regras do regulamento específico de competição. Tá, o não cumprimento de regulamento, eu não sei se vocês estão cientes disso, mas nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o código que vai trazer as penas e procedimentos dos tribunais esportivos, dos TJDs ou STJDs, e que ali vai falar no artigo 191 que o descumprimento de regulamento é passível de multa, tá? Então a gente deixa tudo muito bem explicado, tudo muito bem redondo nesses documentos, porque, como eu falei para vocês, em se tratando de uma associação em que a gente tem que prestar, né, toda essa informação aos filiados, a informação precisa estar devidamente clara e cristalina para que não tenham dúvidas com relação à questão da transmissão, enfim, qualquer coisa de regulamento. Enzo, eu vi que você fez uma pergunta aqui no chat. Quer abrir o microfone? Quer Boa noite, Renato, manifestar? tudo bem? É o Thiago, na verdade. Eu vou Tudo bem. facilitar aqui e vou ler a pergunta que o Enzo fez no chat. Ele mencionou assim: Boa noite, Renato. Aproveitando esse gancho, gostaria de fazer uma pergunta quanto ao horário das partidas. Como é a relação entre os clubes, emissoras, federação/CBF, quanto à escolha dos dias e horários? Essa relação abrange diversas áreas, a esportiva, marketing, tempo de descanso, divulgação, etc. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado, Enzo, pela pergunta. É uma pergunta muito boa. E eu convido, inclusive, Enzo, a você depois dar uma olhada nos regulamentos gerais de competição, tanto da CBF quanto da Federação, que vão ter disposições expressas sobre isso, tá? É, eu vou falar um pouco dos contratos, não do regulamento. Mas nos contratos, a gente coloca que quem determina o horário da partida é a federação. Entretanto, esses horários são devidamente alinhados com os detentores de direito. Por quê? Vocês devem saber que as detentoras dos direitos, né, as emissoras, possuem grade de programação. Então a gente sempre busca os melhores horários para que tenha maior audiência. Isso tem acontecido muito, por exemplo, com a Record. Eu acho que vocês, na verdade, eu não sei se vocês viram isso, porque a gente está em estados diferentes, me deu uma bugada aqui. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a Record achou um horário das 6:30 da tarde, nos domingos, em que ela começou a bater recordes de audiência com os jogos do Campeonato Paulista, porque era um horário em que a programação das outras emissoras não era tão atrativa assim, e o futebol se tornou ali por uma questão, enfim, logística de uma partida, virou um horário oficial da Record. E isso é devidamente alinhado, sim, óbvio, né, com os detentores, com a federação, com grade de programação, com todo o interesse visando sempre a maior audiência. E aí, por regulamento e por lei, tá? Esses horários podem ser alterados, tanto a data quanto o horário, principalmente por solicitação do detentor, e principalmente por questões de segurança, tá? Então, não raramente o poder público, seja policiamento, Ministério Público, enfim, pode solicitar à federação a alteração de um horário, a alteração da data de uma partida por questão de segurança. Por exemplo, eu não vou lembrar exatamente quais eram os eventos, tá? Mas, se eu não me engano, 2 anos atrás, esse ano foi Rock in Rio ou foi The Town? Tô perdido. Foi The Town esse ano, né?
Então, 2 anos atrás, quando teve o The Town, no mesmo final de semana que ia ter The Town, iam ter, se eu não me engano, 3 ou 4 partidas importantes aqui no estado de São Paulo. Então, o policiamento, à época, falava: olha, se você vai ter a partida, você tem que mudar, porque eu tenho a segurança do The Town, tenho a segurança de um evento não sei onde, tem a segurança do futebol, então isso precisa ser modificado. E aí, como você muito bem perguntou, Enzo, isso é devidamente alinhado entre todas as partes para entender o que pode ou não pode ser feito, no sentido, né, de disponibilidade logística para conseguir atender os interesses da federação, atender os interesses das emissoras, entender os interesses dos órgãos públicos. Isso é tudo devidamente conversado e dialogado, tá bom? Nenhuma decisão é tomada de forma arbitrária por aqui. Ok? Podemos seguir? Se Enzo se quiser, enfim, verificar, enfim, complementar a pergunta, estou aqui às ordens, tá bom? Cotas Inclusive, previstas de acabou de horário nobre? complementar a Não. pergunta. Perfeito. Desculpa, Thiago, cortou. Você estava lendo a mensagem? Não, eu ia só mencionar que ele estava justamente complementando a pergunta que ele perguntou se existem cotas prévias de horário nobre, entre aspas. Tá, não, na verdade não são cotas prévias de horário nobre, tá? Na verdade, cada clube, e isso vai acontecer nos próximos meses, antes do início da competição, nós temos o chamado conselho técnico, tá? E o conselho técnico acontece por uma questão regulamentar, até porque, por lei, nós temos o prazo de 30 dias para publicar o regulamento final das competições, tá? Isso já acompanhava na lei Pelé, a Lei Geral do Esporte trouxe um prazo um pouquinho menor. E os conselhos técnicos é o órgão técnico desportivo em que todos os participantes daquela competição, daquele certame, decidem ali, né, as regras da competição, fórmula de disputa, enfim, questões técnicas mesmo da competição. E quando a gente realiza esse conselho técnico inaugural da competição, os clubes já recebem uma carta da federação informando qual que é o valor das cotas previstas para o ano subsequente pela participação de competição, tá? Então, esse cálculo, na verdade, ele é feito de uma maneira bem complexa aqui pelo departamento financeiro, que vai considerar todas as receitas, exposições, calendário nacional, quantos anos está naquela divisão, enfim, tem uma série de fatores para que seja calculada a cota de cada um dos clubes. Então, se ele vai jogar no horário chamado nobre ou se ele vai jogar no horário não nobre, isso não vai interferir exatamente no valor da cota. Isso são outros cálculos que são feitos. Mas aí a pergunta é muito interessante, é porque nos contratos com as emissoras existem ou podem existir disposições sobre, exclusividade, e dois, que aquela emissora deve transmitir pelo menos X jogos considerados clássicos, né? Que aí seriam dos 4 grandes de São Paulo, aqui no caso. Então, isso tem que ser muito bem distribuído entre todos os detentores. Eu vou mostrar para vocês nos slides seguintes, tá? E aí, até já falando o que eu disse lá no início, não sei se estava todo mundo na sala, acho que agora tem bem mais gente do que no início. Como eu tive que adiar o início para 6h30, eu me dispus a ficar até depois das 7h30. Então, se alguém quiser ficar até depois das 7h30, a gente conversa. Mas eu vou me ater aqui ao horário das 7h30 para finalizar o conteúdo e depois fico à disposição de vocês para quem quiser conversar, bater papo aqui, tá bom? Então, só para a gente seguir, né, com essa parte regulamentar, que realmente não é nada interessante para nossa aula, mas depois vocês pegam a informação, não vou ficar lendo aqui. O que é importante mostrar para vocês, né? Que principalmente desde 2021, a gente passou por mudanças ali que foram extremamente relevantes, extremamente diversas, né? Diversificadas, enfim, com relação ao modelo de negócio da negociação dos direitos de transmissão. Então, o que a gente tinha antes daquele modelo lá, por exemplo, de TV Globo até 2021 exclusiva, depois a gente parou de ter esse formato justamente por um avanço da chamada lei do mandante, né, que permitiu que o mandante fizesse a negociação dos direitos, e por terem outros players no mercado também interessados que passaram a oferecer quantias ali relevantes para os clubes detentores para que fossem fechados os outros contratos. E isso, naturalmente, né, é, foi um resultado ali, produto dessa alteração desde 2020, né, da MP 984 e da Lei do Mandante, que foi depois reproduzida na Lei Geral do Esporte em 2023. Então, foi realmente um marco histórico para nós na época e que hoje permite que a gente tenha esse modelo pulverizado,
de detentores, né, direito de transmissão, e que você permite, dentre um desses benefícios, é que você não tenha os chamados jogos fantasma. Então você tem maior possibilidade de que os clubes tenham a visibilidade de uma partida transmitida, justamente pela pluralidade de detentores do direito. E aí, por conta desse novo modelo de negócio, né, a gente conseguiu verificar, não só na federação, mas no âmbito nacional, que as receitas, né, de transmissão elas se tornaram muito relevantes, e para alguns casos, inclusive, é a principal fonte de receita, né, das entidades, não só do futebol, mas também de outras modalidades. E a gente teve uma democratização de acesso a esses direitos, principalmente pelo streaming, né? Se a gente considerar que pelo celular, pelo computador, pelo YouTube, por exemplo, que é uma das plataformas licenciadas, a gente consegue assistir em diversos locais a qualquer horário do dia, então você consegue ter aquele acesso facilitado que você não depende de estar na frente de uma televisão. Você pode estar na frente do seu notebook e celular no colo que você vai conseguir assistir uma partida de futebol. E, obviamente, né, por que que existe o contrato? O contrato é justamente para garantir o direito da empresa de captar, porque, como eu mostrei para vocês lá no artigo 159 da Lei Geral do Esporte, ele vai falar sobre o direito poder ser comercializável, então você precisa de um contrato, né, escrito para que esses direitos e deveres sejam devidamente ali reduzidos a termo, que as condições comerciais sejam muito claras. E aí, de tempos já, né, eu lembro da época de São Paulo, quando a gente falava de direito de transmissão, ele sempre falava assim, TV aberta, fechada, pay-per-view, mobile, né, o celular, enfim, e outras tecnologias que podem vir a existir. Então, a gente já imaginava na época que teriam outros, né, veículos, né, de comunicação, outras formas de se assistir futebol que na época não eram nem idealizadas, não existiam ali materialmente, mas a gente já sabia que teria uma evolução tecnológica significativa, né? E aí, obviamente, né, para cada um dos contratos a gente tem uma flexibilidade, cada um deles a gente negocia de uma maneira, e eu vou trazer um pouquinho da estrutura de contratos para vocês logo em seguida, e essa variação ela depende muito do detentor e do meio de comunicação que você quer atingir. Então, dependendo da plataforma, dependendo do alcance, dependendo da audiência, dependendo, enfim, do modelo, você consegue flexibilizar esse contrato para atender a necessidade que você tem de atingir, aí muito obviamente, né, atingir a maior audiência possível com um acesso democrático e que, obviamente, escale o seu produto. A visibilidade da competição hoje é um fator muito importante, e se a gente for puxar o fio, a gente vai entender por quê. Porque a partir do momento que um clube possui uma visibilidade na sua partida, ele consegue vender melhores patrocínios e arrecadar mais dinheiro com isso. Da mesma forma que a emissora, detentora do direito, vai comercializar suas propriedades comerciais, vai ter maior visibilidade, vai ganhar mais dinheiro com isso, e a marca que está investindo o seu dinheiro naquela publicidade também vai ter um retorno financeiro significativo. Então, quão maior for a visibilidade, melhor para todo o negócio. Isso a gente pensando em parte comercial. Mas se a gente der visibilidade também para clubes que fazem bons trabalhos, atletas que são bons jogadores e toda a cadeia do futebol organizado, como a FIFA chama, isso nos gera, além de benefícios comerciais, benefícios esportivos também, tá? Então é toda uma cadeia interligada, a gente faz parte de um ecossistema, né, do futebol, enfim, e essa parte comercial, e essas são questões que a gente tem que sim levar em consideração quando da negociação e quando da formalização dos contratos no papel efetivamente. E aí, uma das partes que eu gosto mais, tá? Que essa daqui é realmente a mão na massa. E que eu gosto de dar essa dica para vocês. Se a gente for pensar numa estrutura de contrato, né, de contrato de transmissão, a gente tem que ter algumas cláusulas essenciais, tá? Ou mais do que essenciais, fundamentais, para que você tenha a devida segurança jurídica quando da formalização do negócio. Então, obviamente, né, você tem que buscar equilibrar os interesses, né, das partes e garantir a segurança, sabendo que, até por uma questão básica contratual, um princípio básico contratual, não necessariamente essa relação ela vai ser equânime. Uma parte pode ganhar mais do que a outra, desde que isso não perca
que não gere, né, ali de fato um prejuízo flagrante à parte contrária. Então, quando a gente fala de um contrato de transmissão, a gente tem que delimitar um objeto, né, principalmente. Então, o que que nós estamos cedendo, de qual competição que nós estamos cedendo, por qual período que nós estamos cedendo, quantas partidas que o contrato prevê, de que forma que essas partidas serão escolhidas pelo detentor ou pelo dono dos direitos de transmissão, se essas partidas terão ou não exclusividade de transmissão, seja por território, seja por plataforma. Então, não sei se vocês já conviveram com isso. Aqui em São Paulo a gente tem muito. Por exemplo, o YouTube, o Google é um dos nossos parceiros. Dentro do contrato do Google, prever X partidas exclusivas. Então, se você quiser assistir, por exemplo, um Corinthians e Palmeiras no dia X, que vai acontecer no Campeonato Paulista, você só consegue acessar pelo Google. Isso não é regra, isso é um pacote de exclusividade que o Google negocia e, obviamente, a gente é remunerado por essa exclusividade. Mas aí não é a totalidade das partidas. Então, a gente fala até de promoção cruzada, né? Então, vamos supor, um dia a partida está sendo exclusiva no Google, outro dia ela vai ser exclusiva na HBO Max, então o Google avisa a audiência que a próxima partida é exclusiva da HBO e vice-versa. Mas tem partidas que não têm essa exclusividade, ela pode ser transmitida simultaneamente por um ou mais detentores. E aí, quando a gente fala de detentores, a gente fala de TV aberta, a gente fala de TV fechada, a gente fala de streaming, a gente fala de celular, fala de OTT, enfim, são diversas as plataformas e formatos que a gente pode fazer essa divulgação da partida e das competições. E aí é claro que a gente tem que delimitar muito bem quais são as propriedades comerciais que estão sendo cedidas e que podem ser negociadas pelo detentor. Então, por exemplo, quando vocês estão assistindo uma partida de futebol que aparece uma propaganda das Havaianas, essa propriedade das Havaianas na transmissão não foi negociada pela entidade de administração, foi negociada pelo detentor dos direitos. Ou quando, por exemplo, a gente vai fazer a divulgação do Paulistão Sicredi, o Sicredi é a nossa patrocinadora master, né? É a principal patrocinadora das nossas competições. Então a gente coloca no contrato que o detentor, né, a emissora, tem que mencionar o naming right da competição X vezes durante a transmissão, no início, no intervalo, no final, justamente para garantir essa exposição. E claro que existe um controle, né, sobre quais são as mídias que podem ser negociadas, responsabilizando a emissora em caso de publicidades que sejam proibidas, enfim, que possam gerar algum tipo de problema, fazendo ali, né, um acompanhamento do que pode, e inclusive em alguns casos, gente, que é muito interessante, de exclusividade de patrocínio. Então, se, por exemplo, a gente tem uma operadora, né, de crédito como a nossa Master, a transmissão não poderia ter uma outra instituição bancária ou financeira, enfim, patrocinando a mesma competição, mesmo que seja na publicidade da emissora, tá? Então, o contrato ele tem que ser muito específico, tem que ser um contrato muito detalhado, de muitas páginas, porque tudo isso tem que estar devidamente esclarecido. O Francisco fez uma pergunta. Francisco, quer abrir o microfone? Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Renato, como eu disse na mensagem, eu trabalho na Federação Mineira e eu sou um grande admirador do modelo de gestão da Paulista. Eu acho que vocês são um exemplo no Brasil, disparadamente a maior federação do Brasil, né? E eu queria saber sobre o posicionamento da Paulista em relação ao direito de transmissão para emissoras locais, né, das cidades locais, porque na Federação Mineira ocorre muito de durante o curso do campeonato alguma federação não, perdão, alguma rádio, alguma televisão pediu direitos de transmissão do clube local, por exemplo, o Tupi de Juiz de Fora, pede normalmente durante o curso da competição, sabe? Isso ocorre na Paulista? Vocês costumam liberar esse tipo de pedido? A fim de ganhar visibilidade para o campeonato? Ou vocês só liberam com acordos prévios à competição? Não, a gente. Obrigado pela pergunta, obrigado pelos elogios. A gente realmente faz um trabalho aqui que, enfim, existe muito suor, muito sangue de todo mundo. Obrigado pelo reconhecimento. E sim, a gente franqueia essas emissoras locais a transmissão das competições, tá?
E aí, vou citar alguns casos aqui, não sei se vocês conhecem essas cidades, mas, por exemplo, Matão, Marília, Votuporanga, enfim, são diversas cidades aqui de São Paulo que possuem televisões locais, né, TVs locais, que fazem essa transmissão. E aí, de duas, uma, ou elas mesmas fazem a captação e transmissão, ou a gente faz a captação e fornece para ela, seja por satélite, seja por SRT, essas imagens para que ela transmita na TV local, tá? TV Cultura, Gazeta, Rede Vida, é, enfim, cara, Franca, né? TV Francana, diversos são essas emissoras locais que já pediram autorização para a gente concedeu essa autorização para transmissão. Também, Francisco, por um contrato, tá? Então a gente deixa muito claro a limitação, né, ou delimita muito bem qual é o direito que ela possui, de que forma que tem que ser feito, quais são as obrigações, direitos e deveres, e principalmente uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui, que é a aplicação de multas, né, caso exista não só uma falha de transmissão, mas caso haja atraso ou até a não transmissão da partida. Porque você imagina, se você tem uma TV local que se compromete a fazer a transmissão, não só a federação, mas o clube que vai ter a sua partida transmitida se mobiliza, né, para oferecer ali as propriedades comerciais, né, negociais, etc. Vamos supor que ele negocie espaços, tem ali uma promessa, né, de visibilidade e a TV simplesmente não transmite. Então a gente prevê, inclusive, multa por descumprimento, né, dessa obrigação para que nem a federação e nem o nosso filiado tenha esse prejuízo pela não divulgação ou não exposição de algo que ele negociou, tá? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, essas sessões podem acontecer antes ou durante a competição, dependendo do momento, e a gente sim faz um contrato para cada uma dessas sessões, tá bom? Obrigado, Renato. Imagina, não por isso. Então, pessoal, como eu só tenho 10 minutos aqui, eu vou dar uma acelerada no conteúdo e depois a gente bate papo se vocês quiserem, tá? Obviamente, né? Então, no contrato a gente pode definir uma remuneração, se ele é um pagamento fixo, variável por audiência, se tem um revenue share, ou seja, o que ultrapassar um limite estabelecido é dividido, ou pode ser até uma sessão gratuita, tá, Francisco? Até aproveitando sua pergunta, tem algumas sessões que a gente faz a título gratuito, a gente só coloca uma multa alta caso ele descumpra, tá? Então, porque a gente sabe que às vezes o poder aquisitivo dessas TVs, por serem às vezes prefeitura, município, enfim, não são tão altos, então a gente prefere a visibilidade do que ganhar dinheiro efetivamente com isso. E aí, claro que você tem questões, né, de compliance, propriedade intelectual, enfim, por todas as marcas e dados que são atinentes ali à transmissão, e estabelecer ali quais são os métodos de resolução de conflitos, né, em caso de infração, em caso de rescisão, de resilição, de extinção, enfim, quais são as formas de resolver esse conflito, se é por justiça ordinária, né, poder judiciário, se é por arbitragem, onde que é, se é no Brasil, no exterior. Então, tudo isso precisa estar muito bem delimitado no contrato, caso tenha qualquer tipo de problema. E sempre ter aquela cláusula, né, aquele remédio básico que fala o seguinte: olha, antes de você entrar na justiça ou procurar um método de resolução de disputas, primeiro notifique, vamos tentar negociar para depois ir para um litígio efetivamente. Não tivemos nenhum problema até agora, nossa relação com os nossos parceiros comerciais é muito boa, e não só por isso a gente tem melhorado muito ano após ano e crescendo muito ano após ano com as transmissões e cotas pagas para os clubes, tá? Pela visibilidade que é dada às competições. E aí, obviamente, né, fazendo aqui um pouquinho da síntese, né, do que eu falei, a gente falou de crescimento, falou dos modelos, né? A produção centralizada, que hoje a federação faz um modelo, inclusive inglês, enfim, da negociação. A gente, obviamente, por ter, né, ser detentora de todos os direitos da competição, a gente tem maior liberdade para negociar esses direitos e também para negociar propriedades comerciais e tecnologia, né, para as transmissões serem cada vez mais tecnológicas, modernas, atingir também o público jovem, que hoje a gente sabe que foca muito mais em segundos, né, de rolagem de dedo do que ficar na frente de um aparelho assistindo alguma coisa. Então, tudo isso faz com que gere maior engajamento de fãs, gere maior consumo por parte dos torcedores. Isso tudo é um processo que é feito entre Federação Paulista e o veículo de comunicação que está adquirindo aquele direito de transmitir. Então, aqui alguns dos nossos parceiros comerciais, por exemplo, a Record,
HBO Max e TNT, que são da Turner, Premiere, que é da Globo, YouTube, que é da Google, Nosso Futebol, UOL, Paulistão Play, dentre outros, Samsung, enfim, a gente tem diversos parceiros comerciais aqui e alguns pontuais, inclusive, que é feito só no ano da transmissão, para os mais diversos tipos de plataformas que podem ser transmitidas as competições. Então, como eu falei para vocês, né, o modelo até 2021 era um modelo bem centralizado, né, de TV paga, enfim, canais fechados. E a partir de 2021, com o término desse regime de exclusividade e da lei do mandante, a gente passou a ter um mercado mais pulverizado e complexo, com diversas outras plataformas transmitindo as competições. Então, o que antes a gente tinha ali um detentor, né, com todas as principais competições do país, ele passou a ser mais plural, né? Ele passou a ser pulverizado e garantindo a visibilidade por diversas outras plataformas para sair daquela estrutura mais rígida, né, de um modelo de uma emissora só para diversos modelos de transmissão. E isso claramente trouxe um avanço muito grande na parte comercial, mas também de acesso ao que eu falei para vocês do direito fundamental, ao lazer, ao entretenimento. E esses números aqui são de 2023, tá? É, o Paulistão ele foi, né, considerado ali comprovadamente o maior canal de futebol do mundo, né, no YouTube melhor, mas eu gosto de trazer o alcance, né, que o Paulistão ele atingiu com o passar dos anos por esse novo modelo de negócio. Então, Marina, eu consegui aqui terminar às 19h23, fiz uma apresentação de slide bem curta para depois vocês terem acesso. E aí, quem quiser continuar, eu vou abrir uma outra apresentação aqui, se vocês tiverem interesse, claro, com relação aos nossos números, né? Com relação aos números que nós alcançamos de todas as competições. Então, para a gente manter o protocolo, eu vou agradecer desde já a todo mundo que conseguiu dedicar essa horinha aqui de atenção a mim. Agradeço muito o convite. É, peço desculpas pelo atropelar ali dos conteúdos, mas é que, né, a gente tinha pouco tempo para falar bastante coisa, então tentei ser o mais breve possível para passar o maior número de informações. Mas esse material vai ser fornecido a vocês, vai ser franqueado. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu deixei o meu e-mail, deixei meu Instagram, deixei meu telefone à disposição para a gente bater papo sobre isso, tá? Então, formalmente, essa é a apresentação do GED. E aí, quem quiser continuar, eu vou ficar aqui para apresentar os números para vocês e a gente conversar mais sobre o conteúdo, tá bom? Então, Marina, não sei como é que você faz o fechamento ou se despede, mas eu vou continuar aqui na sala. Beleza, doutor Renato, muito obrigada. O João vai mandar no chat agora o link de presença para os inscritos, então, para eles preencherem para conseguirem as horas. A gente pede sempre para preencher com os mesmos dados, com a matrícula, com o CPF, com o mesmo e-mail, para não dar erro na hora da gente fazer a conferência. Mas é isso, eu gostei muito da apresentação, foi muito esclarecedora. E agora, quem quiser continuar com a gente vai ser de muito proveito. O Guilherme levantou a mão, não sei se ele tem uma pergunta. Boa noite, tá me escutando? É uma pergunta, assim, pro Renato. Vamos Pode nessa, ficar à fica à vontade. vontade. Então, há uns dias atrás eu vi que o Atlético Paranaense tentou, na justiça, cobrar pelo direito de transmissão nas rádios. E isso popularizou muito também, né, com esses canais de rádio no YouTube. Como que tem sido essa experiência para você na Federação Paulista? Olha, é uma ótima pergunta, porque eu ouço isso desde a época que eu sou estagiário do Direito Desportivo. Tá lá 2013, 2012, talvez tenha sido a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso do meu então chefe, Dr. Carlos Miguel Aidar, que falava que na época que ele era presidente de São Paulo do Clube dos 13, ele tentava cobrar sobre a transmissão de rádio, tá? Ele falava isso nos eventos, enfim, abertamente. É, no âmbito da federação e dos nossos filiados, eu não tenho conhecimento com relação a isso, tá? Com relação à cobrança, com relação a pleito ou negociação efetiva. Essas negociações, se ocorrerem, e como eu estou dizendo, não sei se elas acontecem primeiro no âmbito do departamento de marketing e comunicação, e se tiver alguma necessidade de formalização ou cobrança, aí chega para o departamento jurídico. Tá, mas cobrança com relação a
a difusão radiofônica, nós ainda não temos algum pleito, né, ou algum processo em curso com relação a isso, mas, Guilherme, eu posso estar completamente equivocado. Não sei se é nacional ou se é estadual, mas eu lembro que as rádios de São Paulo estavam com talvez um abaixo-assinado ou um projeto de lei, alguma coisa assim, ou um veto a um projeto de lei que falava sobre a cobrança. E aí as rádios defendiam que não, que o rádio não poderia ser cobrado porque era a forma mais democrática de acesso à informação, tá? Então, vou ficar te devendo essa especificidade do que foi, se foi um projeto de lei nacional, se foi estadual daqui de São Paulo, mas eu lembro das rádios falando sobre a não cobrança sobre essa transmissão, justamente pelo rádio ser o acesso mais facilitado e gratuito à informação, tá bom? Então, fico com essa lição de casa também, mas se você quiser pesquisar alguma coisa nesse sentido, talvez você ache na internet como é que foi esse movimento na época. Tá bom, agradeço. Eu que agradeço e peço desculpa de não conseguir te trazer a especificidade disso. Eu lembro, mas eu não me aprofundei na época com relação ao conteúdo, tá bom? João, fica à vontade. Boa noite, doutor Renato. Eu tenho uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Enquanto eu estava assistindo a exposição, eu acabei pensando nesse tema e eu queria perguntar para o senhor se hoje, na Federação Paulista, já existe a negociação internacional desses direitos de transmissão em ligas maiores, né, como La Liga, a Premier League talvez seja o melhor exemplo. Claro que é uma outra dimensão, né? Essas ligas conseguem uma arrecadação muito grande de valores com essa venda, negociação, né, internacional de direitos. Eu queria saber se isso já ocorre, se ocorre, como que funciona esse processo. Excelente pergunta, João. E era um anseio que os clubes já tinham há muitos anos e já passou a ser explorado também os direitos internacionais, tá? Nós temos hoje empresas que fazem essa ponte, né? Que recebem as imagens do Brasil e transmitem as imagens para fora. Nós temos contratos aqui com várias emissoras em vários países, inclusive eu vou pegar aqui o outro slide enquanto eu vou falando com vocês, que vai falar exatamente dessa negociação de direitos, tá? Internacionais. Então, tanto a federação aqui no âmbito paulista tem a prerrogativa de negociar e a gente de fato negocia, como os clubes também, isoladamente, negociam esses direitos com esses detentores, tá? E são diversas empresas no mundo que fazem essa ponte para a transmissão internacional. Vou pegar para vocês aqui, ó, um slide que eu tenho de 2023. Só vou abrir aqui para vocês verem. Acho que vai estar a tela aberta. Vocês conseguem enxergar? Esse slide aqui é Sim, 2023, na verdade é 2024, referente aos números de 2023, né? Então aqui são algumas das plataformas, né, que possuem os direitos negociados e que transmitem para alguns países do exterior, tá? Então a Fanatics, que é uma das maiores dela, transmite para o mundo inteiro as partidas do Paulistão, tá bom? Então sim, João, isso é negociado pela federação e é negociado também pelos clubes individualmente com esses detentores no exterior, tá bom? Com essas emissoras, melhor dizendo, no exterior. entendi. Obrigado. Imagina. Tiago, Eu tenho uma pergunta minha para fazer, mas antes disso eu vou ler a pergunta que o Enzo fez no chat. Ele perguntou se nessa semana estão acontecendo movimentações quanto ao direito de transmissões das novas ligas, principalmente entre Flamengo e Palmeiras. Qual a sua visão para o futuro da liga e esses direitos? E se você conseguir oferecer algum parecer mais jurídico quanto a esses casos, a mídia esportiva relata os acontecimentos, mas muitas vezes apenas dá declarações dos presidentes, das polêmicas e menos do que está sendo discutido no âmbito jurídico e empresarial. é uma ótima pergunta, mas além de estar fora do processo, porque quem está dentro das ligas são os clubes, não a Federação Paulista, o acesso que nós temos a essas informações públicas de fato, né? Na minha visão, claro, a liga é o avanço, a liga é o futuro, ela precisa acontecer,
Hoje são 2 blocos, mas existe uma negociação para a unificação desses 2 blocos, entre a Libra e a Liga Forte União, tá? Então, são os 2 blocos de times, cada um está negociando com a sua política ali de recebimentos e distribuição desses valores entre os seus clubes pertencentes ali a cada uma das ligas, mas a tendência e a negociação, aparentemente, é no sentido de unificar ambas as ligas. Se a gente for pensar em produto, a liga é maravilhosa, porque se a gente considerar as maiores ligas do mundo, né, a La Liga, a Premier League, dentre outras, todas essas negociações são feitas em bloco. Então, se você tem um bloco forte em que todo mundo se ajuda, consequentemente o seu produto é muito mais valioso. Por isso que se bate, não é nem a opinião do Renato, é a opinião do que está na internet de fato. Por isso que se bate muito quando existem essas divergências de interesse entre cada um dos filiados, porque a partir do momento que você possui, né, essa discrepância, ou que você exige mais do que o outro, isso se torna um impasse, você não negocia em bloco, você vai negociar individualmente, e isso não vai trazer o benefício para todos, né? O bloco ele é muito mais forte do que a negociação individual. Claro que a gente entende, né? Presidente de clube, obviamente, tem que defender os seus interesses, defender o interesse da torcida, existe todo um conselho por trás, existe toda uma estrutura por trás da palavra do presidente. Muito dificilmente o presidente vai falar alguma coisa ou tomar uma decisão isoladamente. Você tem que sempre analisar o contexto. E nesse contexto, o que está sendo falado, que está na mídia, é que o Flamengo não gostaria de receber menos, né? Gostaria de receber mais do que ele já recebe, enquanto os outros clubes estão dizendo, olha, se você tem esse interesse individual de só ganhar mais e não pensar no coletivo, então fique à vontade para jogar sozinho, né? E a gente vai negociar em bloco, mas isso não vai acontecer. A gente espera muito que exista uma conciliação entre clubes e presidentes para que, de fato, o produto seja negociado como um todo. E aí trazendo, né, como uma analogia a nossa estrutura da federação, aqui a federação negocia em nome de todos os clubes, e por conta disso, a gente tem autorização deles para isso, quando a gente formaliza o contrato com com as emissoras, eu estou chamando de detentores, mas são emissoras, tá? Com as emissoras, e as emissoras falam, olha, você tem, né, a declaração e a garantia que todos estão com você? Eu falo, sim, por estatuto, por regulamento, então tá bom, então eu vou pagar pelo seu produto, quero dessa forma, nesse formato, nessa exclusividade, nessa quantidade, esse é o valor. A federação recebe esse valor em nome de todos eles e depois distribui a título de cotas, premiações, bônus e até pagamentos de despesa de competição, tá? Então, Enzo, é o que eu posso te dizer do que está público, né, do assunto. A gente não pode entrar muito na discussão, até porque nós não somos parte disso. Mas, enfim, continua acompanhando, claro, e pensando em negócio jurídico, a Liga com certeza o futuro e é a melhor saída daqui para frente, tá? Nós, acho que operadores do direito, somos entusiastas da Liga. Não, excelente. Se ele complementar a pergunta aqui, eu volto a ler, mas acho que, querendo ou não, essa parte da liga é o foco principal atualmente. Mas acho que até quem está participando também não pode falar muito, porque todos os processos são sigilosos. Mas a pergunta que eu tinha é que você mencionou na sua fala, doutor, que tudo que a federação arrecada com a negociação desse direito de imagem é obrigatoriamente repassado aos clubes associados. E aí uma curiosidade que eu fiquei foi como que é feito esse repasse? Qual que é a métrica que vocês utilizam? Se é por, não sei, número de jogos, acessos simultâneos ou algo nesse sentido, como que vocês usam para repassar esse valor aos clubes? Ótima pergunta. E como eu mencionei, Thiago, essa métrica ela é feita pelo departamento financeiro, em que são considerados alguns fatores, tá? Vou trazer alguns fatores aqui. Dimensão e visibilidade, né? Quanto o clube. Vamos usar uma palavra chucra aqui, tá? O quão grande o clube é. Se é um clube grande, se é um clube pequeno, se é um clube médio, qual que é a expressão e a exposição desse clube? Que a gente sabe que os clubes grandes vão ter maiores exposições, né? Em qual divisão do campeonato nacional ele está? Se ele está na Série A, na Série B, na Série C, na Série D? Quantos anos ele está em determinada competição? Quanto que tem a cota de marketing direcionada para a competição em específico? Então, para cada um dos conselhos técnicos que possuem as suas equipes participantes, então, trazer aqui exemplificadamente, a nossa primeira divisão é composta por 4 séries. Então, a gente tem série A1, A2, A3 e A4. Nossa segunda divisão composta por um grupo de clubes, que é o nosso Sub-23,
E nós temos outras competições, que são os subs, né? Então, sub 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20. E nós temos a Copa Paulista, que é uma outra competição aqui. Então, para cada uma das competições, existe uma regra específica de repasse de cotas. Então, isso leva em consideração o tamanho da competição, quem participa, quais são os clubes, qual a visibilidade, quanto que cada um do contrato direciona para cada uma dessas competições. Então, é um cálculo um pouquinho complexo, que eu não consigo trazer aqui para vocês, até por uma questão de sigilo também, confidencialidade, mas é um cálculo que considera muitos cenários para chegar num valor final, tá? A grande realidade é que o futebol paulista, de fato, paga cotas que são muito relevantes para os clubes reconhecem isso, tem muitos clubes nossos de Série A1 que recebem mais do que, por exemplo, Série B, que a gente ouviu isso, né, de presidentes, enfim, de quanto eles recebiam. E, claro, o futebol paulista hoje é um futebol muito relevante, muito expressivo e que paga cotas ali que são bem importantes para o orçamento dos clubes paulistas, tá? Perfeito, eu imaginei que fosse algo complexo e talvez até um pouco sigiloso, mas foi mais uma curiosidade mesmo. Felipe, pode ficar à vontade. Boa noite, beleza? Primeiramente, agradecer pela exposição, Renato, foi interessante os dados que você trouxe e o aspecto jurídico também. Queria perguntar para você como que funciona aí na Federação Paulista o combate à pirataria nessa transmissão, no sentido de evitar que cair as páginas, etc., para saber como que é feito isso, qual a eficácia e como isso influencia também nas negociações do direito de transmissão. Cara, ótima pergunta. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Principalmente quando a gente fala de streaming, né? A gente sabe que hoje tem uma série de, eu vou chamar de criadores de conteúdo, entre aspas, que são as pessoas que colocam lá uma câmera aqui com a TV na diagonal, né, para ver a partida e ainda faz o desafio do Pix, né? Quem fizer o maior Pix leva tudo, né? A gente sabe que tem pessoal muito criativo e mal intencionado. Para se evitar esse tipo de pirataria, ou de transmissão ilegal, ou até de divulgação de produtos que não sejam, né, que é o chamado marketing de emboscada, por associação, por intrusão, enfim, as nossas emissoras e a nossa parceira comercial possuem ali empresas parceiras que fazem esse tipo de verificação em tempo real, tá? E isso daí é feito não só por seres humanos, mas também por robôs, tá? Então, os robôs identificam dentro da plataforma de streaming essas transmissões, e sendo identificado, eles promovem o chamado strike, né? Vamos levar em consideração o YouTube. Então, eles promovem lá o strike automático. Então, a federação, por um documento, autoriza essa empresa a realizar a verificação e strikes em nome da federação. Tanto é que aí tem uma situação curiosa que você estava falando disso, que o e-mail do strike desse parceiro era um e-mail da federação. Então, a gente recebia inúmeras reclamações de pessoas que tomaram strike falando que não estavam fazendo nada de errado e tomaram strike no canal. E na hora que a gente vai ver, pô, o cara tá fazendo uma transmissão ali na diagonal com a tela verde, não sei o que, falando, não, eu tava transmitindo o Chaves na hora. Não, o cara não tava transmitindo o Chaves, porque também tem a transmissão do Chaves ilegal no YouTube. Mas o cara, não, tava um canal de Chaves, não sei o que. Era um canal de Chaves, o cara transmitindo o jogo do Campeonato Paulista, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, tentativa e erro. É o robô ali funcionando, é o ser humano fiscalizando e tentando derrubar, obviamente, todas essas páginas. E isso é uma disposição que tem nos nossos contratos, tá? Com relação a transmissões ilegais, enfim, isso tem que ser disposto também para entender quem que faz, né? A quem cabe esse tipo de fiscalização. Então, excelente pergunta, acompanha completamente a evolução, né, dos direitos de transmissão, e essa é uma preocupação que nós temos, inclusive é feito por esses sistemas e é, tirando as manifestações mal educadas que a gente recebe nesse meio, que o cara fica, que tá no YouTube, né, não posso falar palavrão aqui, mas o cara fica pistola, que ele tomou o strike, ele manda esse e-mail cheio de gentilezas pra gente, a gente recebe esse carinho do internauta, né, do amigo telespectador,
e tá tudo certo. A gente consegue tirar do ar esses canais que estão fazendo as transmissões piratas, tá? Fica à vontade, Francisco. Francisco, na tua mão?